Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA. Este programa é transmitido semanalmente à quarta-feira na LAC, das 11 horas às 12 horas. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje vamos trazer-lhe mais uma edição do nosso programa e, como é habitual, vamos trazer no final do ano a entrevista ao presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Ele é o nosso convidado para uma entrevista de balanço daquilo que foram as atividades a nível da Ordem durante o ano, perspectivar, obviamente, o futuro e, claro, trazer aqui várias informações de interesse para todos os membros da Ordem e, claro, também para todos aqueles que são amigos e interessados, partes interessadas no bom funcionamento desta importantíssima associação. Dr. Ribeiro, antes de mais, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Adel Costa. Bom dia também, empresários contabilistas, peritos contabilistas, estagiários, candidatos. Muito bom dia a todos. Bom dia, Dr. Ribeiro. Vamos começar por falar daquilo que são os principais pontos do plano de mandato da OCPCA. Está no segundo ano de mandato desde que se tornou bastonário da OCPCA. Muitos são os projetos ambiciosos e que podem cada vez mais permitir uma valorização da classe dos profissionais. É para isso que se trabalha e muitos têm sido já algumas as atividades que foram realizadas. Mas, olhando para o plano de mandato, Dr. Ribeiro, quais são os principais pontos do atual Conselho Diretivo e dos órgãos sociais da OCPCA? Antes de respondermos à sua pergunta, gostava de dar nota que de setembro a novembro de 2016 esteve em Angola uma equipa do Banco Mundial para efetuar diagnósticos da profissão de contabilidade e também da auditoria, claro, que é em Angola, de cujo trabalho resultou a elaboração de um semi-ROS, de onde emanou um conjunto de ações a serem desenvolvidas pela OCPCA, sendo que, com as devidas atualizações, os vetores e as dimensões abaixo são disso reflexo. E quando falamos de vetores, estamos a falar de vetores como a organização interna, a representatividade institucional, da normalização da contabilidade, também da auditoria, a formação profissional, a inserção do profissional no mercado, a supervisão da profissão e, claro, estes vetores vão resultar ou acabam resultando em certas dimensões, a saber, o desenvolvimento organizacional e profissionalização da ordem, no nosso caso em particular, o desenvolvimento e estruturação interna e regulação da profissão, normas de contabilidade, auditoria e ética, a educação, formação profissional, a oportunidade e o mercado para os profissionais e, finalmente, então,
fiscalização, a supervisão e o monitoramento, sem descurarmos o grande facto de que o pano de fundo do nosso mandato ser então o IFAC, ou seja, tornarmos membro associado ao IFAC. Muito obrigado. Esta visita do Banco Mundial recente traz grandes desafios, não é? Mas também grandes responsabilidades, não é, Dr. Ribeiro? Com certeza, mas vamos falar um pouco mais adiante, quando estivermos a fazer a abordagem sobre a visita da doutora Evelyn. Muito bem, Dr. Ribeiro. Vamos então olhar para outros aspectos que falamos. Perguntávamos os principais pontos do plano de mandato e explicava o Dr. Ribeiro que um dos principais pontos é justamente garantir a maior internacionalização daquilo que é a contabilidade angolana com a filiação da OCPCA ao IFAC, que é a Federação Internacional de Contabilistas, que congrega todas as ordens a nível mundial, e da qual a ordem já fazem diretamente parte por via da PAFA, né, do qual é membro, mas é necessário entrar diretamente para este órgão. Por isso teve cá a senhora Evelyn Mwapassa e vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas por agora, Dr. Ribeiro, quais são os aspectos do plano de mandato que, na sua opinião, já foram realizados e que impacto sente que estas ações terão na vida dos membros e da própria contabilidade no país? Perfeito. Dizer que para esta questão nós gostaríamos de fazer uma abordagem tendo em conta já os vetores ora mencionados. E no vetor relacionado ao desenvolvimento organizacional da OCPCA, nós gostaríamos de mencionar que houve recrutamento de um novo diretor financeiro, no sentido então de salvaguardar aquelas que são as questões da sua essência financeiras da ordem. Tivemos também o recrutamento de um novo diretor de recursos humanos. Tivemos ainda o recrutamento de um novo responsável pela contabilidade. Tivemos a compra de um gerador industrial para a academia, de modo a dar sustentabilidade àquelas que são as formações, que era a nível dos cursos de atualização, formação contínua e até mesmo outros eventos especiais. E também fez-se então a aquisição de alguns computadores para apetrechamento da secção regional sul. No quesito relacionado ao desenvolvimento institucional da OCPCA, nós retomamos as conversações com o Banco Mundial, do qual fez menção, de se finalizar o relatório que até o momento existe apenas um draft, submetido à candidatura da OCPCA a membro associado do IFAC via PAFA, tendo sido aceito e apontando a SAICA, a Ordem Sul-Africana, como sendo a ordem que Angola vai geminar. Também recebemos a primeira visita de constatação da doutora Evelyn Mwapassa, de 28 de novembro a 2 de dezembro, claro, do corrente ano, do qual fez um rico serviço e foi feliz, alegre com que esteve cá a ver. Também em curso o acordo de parcerias entre a Ordem dos Contabilistas e a OROC, na área de preparação para os exames para peritos contabilistas. Estivemos também em Lisboa no sentido de firmarmos as traves mestras para este possível protocolo, acordo a existir entre as partes. Tivemos ainda elaborado o draft do plano estratégico da OCPCA, do qual neste preciso momento estamos a aguardar por contribuições de melhorias. Procedeu-se também à reestruturação dos programas Contas na Hora e Quartas na Ordem, de modo então a servirem melhores objetivos da instituição. Foram retomados os trabalhos de conclusão do novo site da OCPCA. Foram ainda retomados contactos com a AGT no sentido de reativarmos o protocolo de interrompibilidade. Portanto, estes são os pontos fulcrais que nós tivemos no item 2 do nosso vetor relacionado ao desenvolvimento institucional da OCPCA. No vetor 3, relacionado à normalização da contabilidade, auditoria e ética, é-nos importante mencionar que uma equipa da OCPCA reuniu com a ministra das Finanças, doutora Vera Daves, e seus assessores, com vista a reforçar a necessidade do arranque imediato da normalização contabilística de Angola, CNNCA, do qual já começamos a ver alguns frutos ainda esta semana. Também aprovados em Assembleia Geral Ordinária e regulamentos
disciplinar e o controlo de qualidade, também foi um facto vivido neste quesito, e ainda em fase de conclusão o novo regulamento de estágio para peritos contabilistas. Portanto, temos ainda apresentado a proposta de alteração da norma técnica número 1 e número 2 da OCPCA para a emissão de opiniões de auditoria. No que tange ao quarto vetor relacionado à formação profissional, dizer que ao longo do ano de 2022 foram realizadas 2 edições de estágio ambiente controlado, foi ainda realizado agora em dezembro o 5º exame de acesso à ordem, onde contamos com cerca de 1.068 candidatos. Relativamente ao 5º vetor relacionado à oportunidade de mercados para os profissionais, foi celebrado um protocolo com o FACRA, que é o Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, no sentido de os membros da OCPCA representarem o FACRA como chefes de contabilidade e diretores financeiros nas empresas em que o FACRA investiu o seu capital. É de mencionar ainda que neste quesito está em curso a reativação do protocolo com o INAPEM. No último vetor relacionado à supervisão e monitoramento da profissão, foram aprovadas em Assembleia Geral os regulamentos de controle de qualidade e disciplinar e, junto da CMC, a OCPCA tem estado a desenvolver ações no sentido de clarificar as competências de supervisão em matéria de auditoria de cada uma das instituições, sendo o entendimento geral que a Comissão de Mercado de Capitais deva supervisionar os auditores afetos a empresas cotadas em bolsas e a OCPCA, no caso, supervisionar então a qualidade dos restantes auditores. Muito bem, doutor Ribeiro, muito obrigado por esse esclarecimento. O doutor é uma pessoa muito ligada efetivamente a trabalho de equipa e continuidade e que está por aquilo que é a sua formação pessoal e também a sua formação intelectual ligado à continuidade e ao respeito aos mais velhos. Aqui notamos que a ordem não surgiu do nada, foram muitas pessoas que trabalharam para o efeito, mas como bastonário desta ordem, como analisa e quais considera ser as principais conquistas da ordem desde o seu surgimento até hoje? Essa pergunta é muito boa, mas é assim, deixa-nos dizer o seguinte, desde o seu surgimento aos dias de hoje, a ordem tem tido muitos ganhos. E se nós tivéssemos que mencionar alguns, nós acreditamos que deixaríamos muitos de parte. Mas, fazendo uma análise assim muito superficial, um dos principais ganhos acaba sendo o facto de, em um horizonte de cerca de 5.139 indivíduos e aproximadamente 96 empresas, organizar os 3.907 contabilistas e peritos contabilistas administrados anteriormente na base de dados do Ministério das Finanças para a atual base de dados da OCPCA que nós possuímos. Hoje nós temos ao nosso controle mais de 12 mil membros, claro, incluindo aqui os estagiários, mas é dizer que eu vejo nisso um grande ganho, porque noutra hora os contabilistas eram geridos pelo Ministério das Finanças, pela Direção Nacional, e hoje ela é gerida por nós. Portanto, o processo de passagem do Ministério das Finanças para a OCPCA foi um processo robusto e do qual eu pessoalmente considero como sendo uma das grandes conquistas, e porque nós conseguimos salvaguardar todos aqueles que cumpriram de facto com as exigências naquele momento, e hoje a ordem é a ordem. Um segundo ponto talvez seria o fim do período transitório, no qual os candidatos acediam diretamente à profissão de contabilidade, bastante para tal terem, 5 anos de experiência profissional relevante para os contabilistas e para os peritos, bastando para tal ter 10 anos de experiência profissional. Isso até 2015. Portanto, também conseguimos vencer este processo com a formação, com os cursos de atualizações que a ordem foi desenvolvendo naquele período. Temos também um terceiro elemento que me salta aqui à mente, relacionado à realização do primeiro exame de acesso à profissão.
de contabilistas em Angola. Isso ocorreu, acreditamos que em 2019, para nós também foi um grande marco. A aceitação da candidatura da OCPCA como membro de pleno direito da PAFA. Isso ocorreu em 2019. Também vejo isso como sendo uma grande conquista a nível da ordem. A inauguração em si da academia, isso em 2020, do qual estivemos lá também a trabalhar durante algum tempo. Também vemos nisso um grande marco. Um outro grande marco acaba sendo ainda a cedência pela ministra das Finanças, doutora Vera Davis de Souza, das novas instalações da OCPCA em 2021. Isso deu-nos a sensação de que, de facto, nós estamos a trabalhar e que as pessoas estão de olho em nós, o Ministério estão de olhos presos à nossa instituição. Portanto, também consideramos isso um grande marco. A aprovação dos regulamentos de controle de qualidade e ainda o disciplinar, que ocorreram agora, que acreditamos princípio deste ano, também acabamos vendo isso como sendo um grande marco, fundamentalmente porque acaba sendo o caminho para que Angola venha a ser membro do IFAC, este que é o nosso pano de fundo, conforme já dito anteriormente. E ainda agora, um prévio acontecimento em que se verificou a indicação de nossos membros da Ordem em comissões estratégicas, nomeadamente o Conselho Nacional de Normação Contabilística. Portanto, nós temos tido muitas vitórias e temos estado a verificar que na medida em que o tempo vá passando, estas conquistas vão aumentando de ano em ano. Portanto, acreditamos que deixamos de fora uma série de conquistas, mas esta, no meu ponto de vista, acaba sendo das principais a serem consideradas fundamentalmente para esta entrevista. Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, muito obrigado. O Dr. Manuel Ribeiro Sebastião é o bastonário da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, agora designado também presidente do Conselho Diretivo, que é o órgão que gera o dia-a-dia da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Estamos então nessa entrevista do bastonário da Ordem, o Dr. Manuel Ribeiro, presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, que já nos falou sobre os principais pontos do plano de mandato da OCPCA, onde se destaca, entre vários, e não o único, que um dos grandes corolários deste mandato é, naturalmente, a garantir o maior reconhecimento, quer a nível nacional, mas também a nível internacional da Ordem, com a entrada em funções do Conselho Nacional de Normatização Contabilística e da integração de Angola ao IFAC. Também falou-nos sobre as ações que foram realizadas e o impacto que teve, onde viu várias ações. Também falou sobre as principais conquistas da Ordem desde o seu surgimento até hoje, onde foram destacados aqui vários aspectos importantes. Por hora, Dr. Ribeiro, vamos a um breve intervalo. Voltamos a seguir. Contas na hora. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA, estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação, que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado para um gabinete de contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é nós que eles se vêm queixar. Contas na hora. Não. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAI.
Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter Seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na hora. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. E regressamos de um breve intervalo. Se agora sintonizou a LAC, está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje o nosso convidado é o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, ele que é o presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O presidente do Conselho Diretivo da OCPCA é o equivalente a bastonário noutras ordens, um estatuto que naturalmente, e nome que passaremos a dar em breve, tão logo seja publicado em Diário da República, o novo Estatuto da Ordem, que já prevê esta figura. Dr. Ribeiro, já falou de vários aspectos importantes. Vamos agora olhar para aquilo que considera ser os principais desafios da Ordem e dos profissionais da classe hoje. Formação e criação de competências ao abrigo das normas internacionais. Razão pelo qual o interesse em sermos membros da PAFA e IFAC. Repito, formação e criação de competências ao abrigo das normas internacionais. Também o combate ao exercício ilegal da profissão. E para isso nós estamos a falar de ferramentas como a remuneração dos contabilistas e também dos peritos contabilistas, a renovação anual de cédulas profissionais e todos os outros elementos que julgarem-se necessários para o combate ao exercício ilegal da profissão. Portanto, seriam estes os dois grandes desafios da Ordem hoje. Muito obrigado, Dr. Ribeiro. Agora vamos olhar para o resumo da visita da senhora Evelyn Mwapassa, que veio representando a PAFA e esteve em Angola muito recentemente para avaliar a candidatura de Angola para membro do IFAC. Naturalmente que a PAFA, que é a Confederação Africana de Contabilistas, representa o IFAC nesta região e é o delegado que olha para os membros dessa região, já que a OCPCA já é membro da PAFA e agora pretende entrar para o IFAC. Naturalmente foram feitas várias reuniões que nós podemos apresentar no site e nos grupos da OCPCA, mas agora gostávamos de trazer mais detalhes para toda a sociedade e também para os órgãos de comunicação social. Dr. Ribeiro, qual é o resumo que faz dessa visita? Esta visita, que começou em 28 de novembro e culminou em 2 de dezembro, ela teve, de facto, como principal objetivo aferir-se, de facto, Angola está em condições de se tornar membro do IFAC. E, portanto, para o efeito, nós reunimos inicialmente com os órgãos sociais, onde contamos fundamentalmente com a participação do responsável do Gabinete de Formação da Academia, o Dr. António Nicolau, o vice-presidente da Mesa da Assembleia, Dr. Rui Santos, o presidente do Conselho Fiscal, a presidente do Conselho Fiscal, a doutora Patrocínia Guerreira, e 3 membros do Conselho Diretivo, no caso eu, o presidente, o vice, e a vogal, a doutora Isabel de Almeida. Portanto, no primeiro dia, o objetivo foi dar a conhecer a doutora Evelyn um pouco mais sobre aquilo que é a Ordem, o funcionamento da Ordem, a constituição da Ordem como tal. De seguida, então, tivemos outras reuniões, a mencionar uma segunda com o Ministério das Finanças, onde contamos com a participação do Dr. Silvio Custódio, também ainda Dr. Pereira Mendonça, onde, acima de tudo, veiculou-se a boa relação existente entre as instituições e foi-nos dado a nota de que a Direção Nacional de Contabilidade quer implementar as IPSAs já a partir de 2023, sendo que pretende-se migrar do sistema de base de caixa para o sistema dos acréscimos. Portanto, essa informação
deixou a doutora Evelyn muito satisfeita, fundamentalmente por se tratar de uma informação vinda diretamente da Direção Nacional de Contabilidade Pública. Também reunimos com o Ministério da Economia e Planeamento, onde estivemos com o doutor Ivan Emanuel dos Santos, secretário de Estado para a Economia, onde este também mostrou-se disponível diante da PAFA, no caso, em apoiar a ordem em todas as matérias em que venham a envolver a figura do contabilista. Fez-se menção, inclusive, projetos como o FACRAP e outros projetos que foram aí realçados. Portanto, também saiu com um parecer muito positivo, fundamentalmente neste Ministério. Acabamos também de reunir com o Dr. José de Lima Massano, o governador do Banco Nacional de Angola, que fez uma abordagem abrangente sobre as tendências do sistema financeiro angolano e evocando fundamentalmente a necessidade da implementação das normas internacionais do país. É claro que dentro deste processo todo ele evocou também que, pronto, no momento o BNA acaba sendo formalmente a única instituição a utilizar as normas internacionais, mas o país já sente a necessidade, de facto, os demais parceiros, então, irem também fazendo o uso das normas internacionais. Também tivemos a reunir com a doutora Exalgina Gamboa, a meritíssima juíza, presidente do Tribunal de Contas, onde abordamos a necessidade de atualização e assinatura do protocolo em curso desde o mandato passado. Portanto, ela mostrou-nos este interesse. Falamos sobre a necessidade deste protocolo entre as instituições, mas a intervenção da doutora Evelyn Mapuassa junto à PAFA para solicitar a African Professionalization Initiative uma formação em ISAIs. ISAIs são International Standard of Supreme Audit Institution, em português, do qual é específica para o Tribunal de Contas. Em suma, o Tribunal de Contas aproveitou a ocasião para solicitar uma formação específica à PAFA sobre um determinado tipo de matéria específico para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também mostrou-se disponível e a prova material, a evidência de que é a necessidade que houve, inclusive, de falarmos fundamentalmente deste protocolo e, portanto, o que fez com que a doutora Mapuassa também saísse com uma percepção muito boa sobre a relação existente entre o Tribunal de Contas, no caso, e a Ordem dos Contabilistas. Também acabamos reunindo com a Comissão de Mercado de Capitais, onde falamos de aspectos relacionados à dinamização do protocolo também existente com a OCPCA, sendo que já existe esse protocolo, a retoma do lugar da OCPCA no Conselho Consultivo da CMC e ainda a retoma da discussão do regulamento de supervisão de auditoria. Portanto, neste processo todo esteve a doutora Evelyn também a opinar, não é? A trazer experiências de como é que outras ordens têm estado a se comportar diante de situações como esta. Também acabamos reunindo com a ARSEG, no caso a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, onde fomos informados por aqueles que está em curso a transição do atual plano de contas de seguro para um novo plano de contas, mas já conforme as normas internacionais, a vigorar a partir já de janeiro de 2023. Claro, em 2024 pretende-se a transição plena para as normas internacionais. Também acabamos reunindo com as firmas de contabilidade e auditoria, contamos com a presença de algumas firmas como a Ernst Young, a PwC, a Deloitte, onde abordou-se na altura sobre a dificuldade de não atualização das normas técnicas número 1 e 2 da OCPCA, facto que felizmente fica ultrapassado com esta iniciativa do Conselho Técnico de Auditoria. Portanto, abordou-se ainda o não funcionamento do Conselho Nacional de Normalização Contabilística como um entrave ao desenvolvimento da profissão. Facto que, felizmente, também fica ultrapassado com a recente nomeação de 2 membros da OCPCA para preencher, no caso, as vagas existentes. Portanto, acabamos também reunindo com algumas universidades
e aqui com principal realce a Universidade Metodista, onde fez uma abordagem daquilo que são as formações fundamentalmente de contabilidade, os módulos que são administrados, no caso, nas universidades, e a percepção que saiu, sei que, afinal de contas, o trabalho também já existe dentro das universidades. E, portanto, não poderíamos ficar sem reunirmos também com o Banco Mundial, onde participaram quadros sêniores daquela instituição, e a OCPCA aproveitou, então, para dar um feedback sobre os progressos feitos no plano de ação em sede do relatório diagnóstico do estado da profissão em Angola, bem como os constrangimentos encontrados, claro, dando sequência àquele relatório diagnóstico produzido já em 2016. Portanto, em todas estas reuniões, a PAFA saiu com uma percepção muito positiva do nosso país. Tanto é que na brincadeira questionou-se o que estávamos à espera, ou seja, o porquê de não mostrarmos a intenção muito antes. Portanto, ela saiu muito feliz, tanto é que já acabou por notificar-nos com um e-mail mostrando a sua satisfação, e ainda este mês também já estivemos reunidos com o IFAC, claro, de forma virtual, onde a doutora Evelyn também fez parte, fez a apresentação do país, no caso da Ordem, e de seguida, então, tivemos uma conversa sobre os próximos passos a serem traçados para que Angola venha a ser membro. É claro que temos uma outra reunião já marcada para o mês de janeiro, também com o IFAC, provavelmente nas últimas semanas do mês de janeiro, no sentido, então, de irmos já tendo este contacto com o IFAC, SAICA, África do Sul e Angola, de tal forma, então, a que se consiga, no mais curto espaço de tempo, sermos membros associados ao IFAC. Muito bem, Dr. Ribeiro, muitas informações importantes, muitas novidades nessa entrevista. Gostávamos agora de entender efetivamente qual é a previsão efetiva da admissão de Angola como membro do IFAC e quais são os benefícios, né, que o país e os profissionais da classe podem vir a ter, e as próprias empresas também podem vir a ter com essa admissão de Angola como membro da Federação Internacional de Contabilistas. Dr. Joel, o IFAC é uma organização mundial composta por 164 membros e associados de 125 países, representando mais de 2,5 milhões de profissionais contabilistas. Portanto, o IFAC foi criado com o objetivo de fortalecer a profissão da contabilidade mundialmente. Assim, o papel deste organismo acaba sendo triplo. Primeiro, desenvolver normas internacionais de alta qualidade, apoiando a sua adoção, colaborar e cooperar com outros organismos internacionais e, finalmente, servir de porta-voz a nível internacional para os profissionais de contabilidade. Portanto, esta organização mundial, reguladora da profissão de contabilidade, visa proteger o interesse público no desenvolvimento das normas internacionais de alta qualidade. E é-nos aqui importante mencionar que ela emite normas sobre ética, auditoria e garantia, educação, normas de contabilidade. Ou seja, Angola, a ser membro associado, tem o privilégio de harmonizar a contabilidade angolana aos demais países, resolver o tema da comparabilidade, da informação financeira, que atualmente tem impactado negativamente a atração do investimento direto estrangeiro. Angola ganha ainda beneficiando de todo o material disponibilizado pelos diversos organismos do IFAC. Estamos aqui a falar da IASB, da IASBA, da International Accounting Education Standard Board, da International Ethics Standard Board for Accountants, International Auditing and Assurance Standard Board. Ou seja, há aqui um conjunto de material disponibilizado por estes órgãos, aqui, sendo Angola membro, nós acabamos beneficiando deste processo todo. Participar ainda de forma direta das reuniões, ter acesso às decisões sobre a contabilidade ao nível internacional. Ou seja, nós passaremos a ter acesso direto a toda aquela informação, às decisões da contabilidade internacional. Abre-se porta aos nossos membros com competências que se queiram candidatar a vagas de emprego
disponibilizadas por estes órgãos. Estes órgãos também dão esta possibilidade dos países membros, dos órgãos membros ou das instituições membros, quando e se houver, por exemplo, vagas, admitirem pessoas para o efeito. E como se não bastasse, acima de tudo, é Angola a estar representada em reuniões desta natureza, em reuniões que envolvem os mais diversos países para falarem daquilo que é a contabilidade. É sempre um prazer. Portanto, existem mais ganhos do que prejuízos. E este é que faz, no todo, o pano de fundo do nosso mandato. Portanto, estes acabam sendo os benefícios da admissão de Angola como sendo membro do IFAC. Muito bem, Dr. Ribeiro, muito obrigado por essa explicação. Ficamos então um pouco melhor esclarecidos sobre estes benefícios, que são vários, não é? E trouxe aqui alguns dos mais importantes. Mas, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, vamos agora olhar também para um benefício que sei que é uma das suas ambições, que é aumentar o número de membros. Teve recentemente, como mencionou no início da entrevista, realizou-se agora em dezembro o exame de admissão a membros da Ordem, com mais de 1.000 candidatos, falou em 1.064 candidatos. A Ordem sempre vai ter recorde, né? Os números de candidatos vai aumentando, o que mostra o compromisso da organização com aumentar o número de contabilistas e peritos inscritos e para auxiliar as empresas. Mas qual é o plano para aumentar o número de membros da Ordem? Bom, primeiro é importante mencionar que o número de membros na Ordem tem estado a aumentar ano após ano. E os números dão-nos indícios de que o futuro será de um aumento progressivo. Aliás, em 2019 nós contamos com apenas 10 membros admitidos, em 2020, apesar de termos 12 exames, mas contamos com 108, houve um incremento muito alto, e posteriormente 185, já no quarto exame contamos com um incremento acima também dos 180 e, portanto, neste ano, o quinto exame, estamos a prever, claro, com um número também acima dos 200, se não mesmo 300, e porque os exames realizaram-se primeiro em todo o país, não é? Através das seções regionais, Luanda, Benguela, Cabinda, Huambo e Huila, 50% dos estagiários eram repetentes, fazendo apenas algumas cadeiras soltas, o que nos dá também fortes indícios de que boa parte destes que ultrapassam o número de 500 provavelmente vêm a aprovar diretamente e, como se não bastasse, desta vez sentimos uma melhor preparação a nível dos estagiários. Ou seja, nós sentimos, e porque nos fizemos presente em todos os exames, fundamentalmente cá a nível local, que os estagiários iam inclusive munidos já de normas internacionais, já com manuais, não é, a refletirem em normas internacionais. Portanto, sente-se aqui um desejo da formação, um desejo muito alto dos técnicos se aprimorarem fundamentalmente naquilo que são as normas internacionais. Então, temos aqui indícios de que o número, de facto, tende a aumentar. Neste preciso momento, estamos com cerca de 485 membros já admitidos, que já têm domínio das normas internacionais, e a tendência é de, então, irmos ultrapassando. Agora, é claro que com a aprovação dos novos estatutos, pensa-se em expandir o tipo de membros, porque novos estatutos acabarão trazendo novas figuras. Vamos ter os membros efetivos, claro, onde estarão inseridos os contabilistas e os peritos contabilistas, mas também teremos os membros associados, onde teremos associados os estagiários, teremos docentes universitários ou equiparados e também teremos membros honorários. Portanto, são categorias que já podemos encontrar nos nossos estatutos. Portanto, julgamos que há aqui haverá uma tendência de também se aumentar os contabilistas. Temos ainda um segundo elemento que julgamos não estar relacionado à continuidade, em apostar em termos mais de um exame anual. Os estatutos remetem-nos apenas a um exame ao mês como limite mínimo, mas nós podemos fazer um incremento destes exames. Então, há aqui a previsão de nós aumentarmos, e se tudo correr conforme, já a partir mesmo do próximo ano, aumentarmos para 12 exames ao longo do ano, o que poderá fazer com que, primeiro, o estagiário não terá de esperar um ano inteiro para fazer exame, e segundo, ele além de ter a oportunidade de no meio do ano
ter mais uma oportunidade, portanto teremos mais membros a candidatarem-se para se tornarem membros da ordem. E ainda um terceiro ponto está relacionado com o facto de acolher os contabilistas do setor público para a OCPCA, claro, através de mecanismos que posteriormente nós iremos estudar. Isso fruto de quê? Fruto do nível de transparência que se exige hoje no setor público e das iniciativas do setor público sobre as normas internacionais de contabilidade. Achamos nós que existe a necessidade da institucionalização da figura do contabilista público. Há essa necessidade, Joel. Outras realidades como Senegal, Portugal, têm a figura do contabilista público com a responsabilidade de garantir o registro contabilístico adequado e o reflexo verdadeiro e apropriado das operações da execução orçamental financeira e patrimonial dos recursos do Estado, que acaba sendo um elemento, tem ainda de garantir o acompanhamento da execução do orçamento geral do Estado quanto à legalidade, à regularidade e eficiência da gestão, eficiência no caso e eficácia da gestão, assim como esta nova figura do contabilista público, venhamos ainda a esperar que no futuro os contabilistas hoje admitidos possam contribuir de forma significativa nestas unidades orçamentais, claro, realizando as tarefas já mencionadas anteriormente. Portanto, no intuito de aumentar o número de membros, estes acabam sendo os três principais pilares do qual estaremos a nos ater. Os estatutos, apostar no maior número de exames ao longo do exercício econômico e também acolher os contabilistas do setor público. Muito bem, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, muito bem, muito obrigado por essa entrevista. Já mesmo quase a terminar, vamos olhar apenas para alguns aspectos fundamentais que não podíamos deixar passar esta oportunidade. Um deles, Dr. Ribeiro, é exatamente o ponto de situação dos estatutos da OCPCA aprovados e que, segundo dizia aqui o presidente da mesa da Assembleia Geral, esperava-se que já tivessem saído em Diário da República. Qual é a mensagem aos membros em relação a esse assunto? Perfeito. Este documento, já aprovado em Assembleia, estava sob apreciação, mas no momento estão criadas as condições de serem entregues ao Ministério das Finanças para então os passos subsequentes. Portanto, acreditamos que no princípio do próximo ano já teremos esse problema também resolvido. Muito bem, Dr. Ribeiro, muito obrigado. E já agora, olhando para vários aspectos, sente que os profissionais da classe já são valorizados? Se não, o que é que falta, afinal? Bom, não como desejávamos, fundamentalmente com os desafios que a candidatura ao IFAC poderá trazer. Mas, de lá para cá, vamos sentindo alguns, e se não muitos, progressos. Hoje já encontramos um vasto número de contabilistas a tratarem como a contabilidade, não se guiando única e simplesmente a aspectos fiscais. Hoje nós já encontramos nacionais, professores nacionais, a falarem normalmente, fluentemente das normas internacionais de contabilidade. Isto desde a banca, como até mesmo a nível da ordem, a nível de algumas Big Four. Portanto, hoje nós já encontramos contabilistas, e se não mesmo peritos contabilistas, a falarem muito bem sobre normas internacionais, sobre a contabilidade como tal. Isto é uma vertente mais contabilista. E se partimos de uma vertente muito mais jurista das normas, mencionar que os contabilistas são valorizados, sim, e a prova material são os mais diversos diplomas legislativos, do qual para a peritagem solicitam-se contabilistas certificados pela OCPCA. Hoje nós vemos no mercado, e fundamentalmente nestes últimos anos, vemos uma porrada de diplomas legais, onde na sua essência a figura do contabilista já está lá exposta. É o caso, por exemplo, do Decreto Presidencial 65/19, de 21 de fevereiro
que cria mesmo o Conselho Nacional de Inovação Contabilística. É o caso do Decreto Presidencial número 2/20, de 19 de fevereiro, que cria a organização dos institutos públicos, a organização, funcionamento dos institutos públicos. É o que acontece em uma boa parte, mais de 50% dos diplomas dos códigos fiscais. É o que acontece com as mais diversas normas do BNA, da ARCEG, da Comissão de... Ou seja, hoje a figura do contabilista é chamada em quase todos os setores, para não falarmos todos. Portanto, isso mostra que, de facto, é a valorização do contabilista. Hoje o contabilista está muito mais valorizado em relação ao passado. E a tendência é de ir se valorizando mais, fundamentalmente com agora a implementação, com o IVA e outras ferramentas iniciais que se pode aferir. Portanto, para responder esta questão, dizer que sim. É claro, precisamos trabalhar mais, precisamos formar, precisamos capacitar, mas hoje já se encontram, sim senhora, contabilistas que falam muito bem da arte. Para quando a adesão de Angola às normas internacionais, não é, noutros setores, que não a banca e petróleo e gás, que já vão fazendo, ou seja, só na Angola e os bancos já vão trabalhando os seus relatórios com base nessas normas, mas o resto da economia não. Para quando isso e que benefícios vai trazer esta adesão às normas internacionais? Começar por dizer que, formalmente, no país apenas a banca faz o uso das normas internacionais como tal. O setor de petróleo e gás, falo por iniciativa própria. No mais, é um processo que depende essencialmente do Conselho Nacional de Inovação Contabilística, adscrito ao Ministério das Finanças. Enquanto isso, a ordem, com o despacho número 5.592/22, de 16 de dezembro, que nomeia para integrar o Conselho Nacional de Inovação Contabilística a doutora Maria Rosa Pires da Cruz, coordenadora, o doutor Pereira Carlos Mendonça, coordenador adjunto para o setor público, e o doutor Gilberto Caliato, já em funções, como coordenador adjunto para o setor empresarial e não lucrativo, fica ultrapassada a questão burocrática sobre a implementação das normas internacionais nos outros setores, que não a banca. E aqui aproveitamos o ensejo para agradecer publicamente Sua Excelência, a Senhora Ministra das Finanças, a doutora Vera Davis de Souza, por estar a cuidar deste dossiê tão importante para o desenvolvimento e crescimento do país. Portanto, apesar de reconhecermos que existirão outros constrangimentos, reconhecemos que a recente nomeação representa um grande progresso neste sentido, e referir que a OCPCA mantém-se aberta à colaboração. Quanto à adesão, vamos esperar o plano estratégico que será apresentado nos próximos dias pelo Conselho Nacional de Normalização Contabilística. Portanto, só a partir daí poderemos estar mais à vontade. Muito bem, doutor, muito obrigado. Obviamente, que recomendação deixa aos membros e estagiários no final da entrevista? Aos membros e estagiários, a profissão é bastante dinâmica, pelo que recomendo aprendizado contínuo. A contabilidade é uma profissão inimiga dos inimigos do conhecimento. A contabilidade é uma profissão inimiga dos inimigos do conhecimento. Portanto, estudar sempre. Confiar na ordem, pois que tudo faremos no sentido de responder àquilo que são os anseios dos associados, e também deixar claro que é nosso desejo aumentar em quantidade e em qualidade a classe dos contabilistas e dos peritos contabilistas. Portanto, esta é a grande mensagem que nós deixamos para os nossos membros e os estagiários. Doutor, não podia deixar de perguntar isso, claro, nem é necessário perguntar, esta é naturalmente a última edição do ano do Contas na Hora, significa que festas felizes, né, o momento de desejar uma mensagem de fim de ano aos membros e de princípio do ano também aos membros. Qual é a mensagem que deixa? Bom, como cristão, para os não cristãos eu desejo muita força e sorte acima de tudo para os não cristãos, e para os cristãos desejo que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês, fazendo votos de que o ano de 2023 seja no todo um ano de muitas, mas muitas bênçãos. Muito obrigado, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, nessa grande entrevista aqui ao nosso Contas na Hora. Doutor, muito obrigado. A João Costa e António Santos despedem-se. Doutor, esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, estamos juntos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI,
A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter Seguro Buy. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter Seguro Buy. Agora disponíveis em todas as agências Buy. Buy. Confiança no futuro. Contas na hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas que vêm sempre, o que é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na hora. Assim, caro ouvinte, obrigado por estar sintonizados 95.5 em FM, acompanhar o seu Contas na Hora. João Costa e António Santos despedem-se com votos de festas felizes para todos, um próspero ano novo e que tenhamos cada vez mais sucesso e capacidade de resiliência e adaptação aos desafios que temos para frente. Festas felizes, um bom ano para todos. Cambuta atrás aqui vida, que acorda o nosso salão. Tem que tabar, ainda mais Mariazinha hoje não trabalha. Tem bonitas beçanganas, mas hoje a Maria é Madalena. Que pena, que pena. A avó Cancan já está na cozinha, mamãe quase se adivinha. Tem cheiro a café pro meu pai beber. Me diga mamãe, mamãe, como vai? Meu filho vai como está? Me diga mamãe, como vai, mamãe? Meu filho vai como está? Numa code, se até a vela na mochima não pode. Ai, não trabalha, mata o bicho nunca enjonja, que o pior tá te a chamar. Mata o bicho nunca enjonja, que o pior tá te a chamar. Zungula ver o quimbundo, sacode a poeira do chão. Cambuta atrás aqui vida, que acorda o nosso salão. Tem que tabar, ainda mais Mariazinha hoje não trabalha. Tem bonitas beçanganas, mas hoje a Maria é Madalena. Que pena, que pena. A avó Cancan já está na cozinha, mamãe quase se adivinha. Tem cheiro a café pro meu pai beber. Me diga mamãe, mamãe, como vai? Meu filho vai como está? Me diga mamãe, como vai, mamãe? Meu filho vai como está?
macode. Se até a vela na mochima não pode, não trabalha. Mata o bicho nunca enjoja, que o pior tá te a chamar. Mata o bicho nunca enjoja, que o pior tá te a chamar. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.